após dia, devemos olhar para os nossos corações. Aí nós olhamos as músicas que foram cantadas hoje e nós vemos isso, onde nós devemos olhar para os nossos corações, procurar aquilo que nós cometemos de iniquidade contra o Senhor e assim pedirmos o arrependimento disso, pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então vamos orar antes de começar. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais a oportunidade de cada um estar aqui, ó Pai, pela oportunidade de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Então que a gente possa estar sendo capacitados, ó Pai, abra nossos corações para que essa palavra possa fazer efeito, que a gente possa estar sendo aqui, Pai, colocando em prática todos esses ensinamentos que o Senhor coloca em sua palavra, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, quando eu escolhi esse texto, logo após o pastor me informar sobre a pregação, logo me veio à mente, e alguns sabem que eu gosto de filosofia, veio 2 filósofos em minha mente, onde eles falam algo sobre esse tema em específico. Então, se nós observarmos, Thomas Hobbes é o primeiro, ele vai trazer a seguinte ideia de que toda criança, ela nasce como se fosse um quadro ou uma folha em branco, e essa folha em branco ela vai se preenchendo, vai sendo escrito o que ela deve ser, o que ela é, ou seja, se ela é má, se ela é boa, isso vai sendo escrito em esse papel pela sociedade, pelo meio em que ela vive. E Jean-Jacques Rousseau, ele vai trazer essa mesma ideia, só que com palavras diferentes. Só que ele vai falar que a criança nasce boa, porém a sociedade, o meio ambiente onde ela vive, as pessoas, o meio familiar, corrompe. Bom, se você olhou para essas coisas que eu falei agora e falou assim, nossa, isso é verdade, então você deve revisar um pouco a palavra de Deus, porque isso tudo vai contra aquilo que nós veremos hoje. Porque nós vemos, especialmente nesse texto, onde toda criança, ela não nasce boa, ela não nasce igual uma folha em branco, ela nasce, na verdade, muito bem o oposto. Ela nasce escrito ali a palavra iniquidade, mal por inteiro. Então é isso que nós veremos. Então eu vou convidar os irmãos para abrirem a palavra lá em Salmos 51, nós leremos inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de cantos, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te guardas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos
e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então, esse texto, esse Salmos, Davi escreve ele logo após ele cometer o pecado com Batseba. Então todos nós conhecemos essa história, onde ele, estando num dia comum, ele sobe lá no palácio e ele observando lá de fora, observando o reino, ele acaba vendo aquela moça e acaba cometendo todo aquilo que nós sabemos, onde ele vai e fica com aquela mulher, e para esconder isso, ele vai lá e mata o seu marido indiretamente, porém foi algo mandado, foi um assassinato pela parte de Davi, onde ele manda ele ir para o fronte de batalha e assim ele morre. Então esse é o pecado de Davi, onde ele, nesses salmos, ele coloca como se fosse uma oração onde ele fala assim: ó Deus, eu preciso ser purificado, eu preciso ser limpo desses meus pecados. Então eu queria começar dando ênfase no verso 5, e justamente por esse texto ser uma oração da parte de Davi a Deus, pedindo misericórdia, pedindo arrependimento dos seus pecados. Justamente a oração, em primeiro lugar, nos mostra justamente que o nosso coração é pecaminoso. Então isso nós vemos no verso 5, quando ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós vemos Davi, por longo desse capítulo inteiro, mostrando justamente esse lado pecaminoso dele. Então, como eu falei antes, eu citei duas partes onde diziam que a criança nascia boa e o convívio, o crescimento dela o tornava má. Porém, Davi, ele fala o contrário disso. Ele fala assim: olha, eu sou pecador desde o momento da concepção. Então, desde lá, quando o espermatozoide adentrou o óvulo e eu comecei a multiplicar as células dentro da barriga da minha mãe, aí sim eu comecei a ser um pecador. Então justamente nós vemos o contrário quando Davi fala disso, e nós observamos a filosofia, aquilo que o mundo diz hoje, né? A gente vê muito bem hoje, né? Você sai com uma criança na rua, né? Quem é pai, quem é mãe ali, né? A gente vê muito essas questões assim, quando a gente sai e vê um bebê na rua, né? Nossa, que bonitinho, né? Olha, não faz mal para ninguém, né? Santinho, né? Mas daí você vê que na verdade a criança, ela também é má, né? Quem que ensina a criança a fazer manha para comer, faz manha para querer dormir? Quem que ensinou a fingir que está dormindo para faltar a creche, o colégio, né? Então nós nascemos pecadores, nós nascemos com esse espírito de eu quero fazer a minha vontade e apenas a minha vontade. Então nós vemos por toda a palavra de Deus essa doutrina, onde todos nós somos totalmente depravados, desde o início da nossa vida, desde antes de nossa mãe nos dar a luz. Então veja, algo que a palavra mostra é justamente essa ideia de nós somos todos totalmente depravados. Só que é diferentemente de sermos completamente depravados, né? Por exemplo, aqui temos pessoas de várias regiões, de várias famílias, de vários contextos diferentes. Nós temos pessoas que são capazes de fazer algumas coisas, né? Vamos pensar assim: o maior mal que alguém pode ter feito aqui é algo X. Mas não é algo que, se nós observarmos a humanidade e toda a história, alguém foi capaz de fazer, né? Matar milhões de pessoas, conquistar tantos lugares, matando e oprimindo povos, né? Ninguém aqui fez isso, eu espero, né? Então é algo que a humanidade é capaz de fazer isso. Nós somos capazes, mas nós às vezes não cometemos isso, porque nós não somos extremamente corruptos, né? Nós somos corruptos, mas nós temos que ter ideia de que realmente nosso coração ele tem essa capacidade de fazer o mal, né? Nós vemos isso historicamente, né? Pessoas que cometeram mal, algo absurdo, algo gigantesco, e isso é algo do coração humano, né? Qualquer um aqui tem o potencial de fazer coisas malignas em escalas gigantescas. É só dar o poder para essa pessoa, para nós, e isso acaba decorrendo. Então, quando Davi ele traz essa confissão: eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, é justamente isso que ele está falando.
Eu nasci totalmente depravado e eu tenho a capacidade de fazer qualquer maldade que eu tenho o poder de fazer. Então, é justamente isso que nós temos que olhar, né? Davi, ele ora para Deus e ele confessa isso. Nós devemos, através da oração, justamente olhar para nós, nosso coração, como disse as canções aqui, e observar o pecado, observar a nossa maldade, aquilo que nós cometemos diariamente. Mesmo que nós somos salvos, nós ainda cometemos esses pecados, nós ainda continuamos maquinando o mal. A gente continua mentindo, a gente continua fazendo essas atrocidades. O que nos cabe é justamente isso que aconteceu com Davi. Ele errou e ele buscou o arrependimento. Ele buscou a transformação, ele buscou justamente essa ideia da reconciliação com Deus. E veja, a nossa iniquidade que nós cometemos, ela não apenas mostra o quão maus ou quão capazes de fazer algo a outras pessoas ou animais, ou seja lá o que for, ela também nos separa de Deus. Lá em Isaías 59:2 vai mostrar justamente essa ideia. Você pensa que a separação lá é apenas quando nós vamos evangelizar alguém e falar assim, olha, seu pecado, ele faz separação entre você e Deus, e por isso você, quando morrer, estará separado eternamente de Deus. Isso é apenas uma parte da verdade que é apresentada lá. Nós também, quando nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, por mais que nós não percamos a salvação, nós nos separamos de Deus. Por exemplo, se eu pegar e brigar com o pastor André, eu moro no mesmo prédio que ele, e eu não pedir perdão para ele, não buscar reconciliação, a primeira oportunidade que ele descer da escada lá e me ver, provavelmente nem se vai se dar oi, né? Porque eu estou brigado com ele. Mesma coisa se eu brigar com qualquer um aqui. Então, quando nós pecamos, é a mesma coisa que nós fôssemos lá e dessemos um tapa na cara de Deus, porque é uma ofensa contra ele. Ele escreveu a lei, ele fez a lei, e por isso ele é o juiz. E quando ele é o juiz e nós cometemos um pecado, ele se ofende, porque ele que criou a própria lei. Então, veja, quando nós pecamos, quando nós maquinamos o mal contra alguém ou contra o próprio Deus, quando nós fazemos algo que é errado, nós estamos cortando a comunicação com Deus. Nós estamos cortando ou nos afastando periodicamente desse Deus que nos quer próximos. E veja, o que Davi mostra é justamente isso no decorrer dos Salmos inteiro. Ele mostra assim, eu não quero ser lançado fora da sua presença. Ou ele mostra quando ele fala assim, eu sou pecador, a iniquidade que concebeu a mãe, ele está justamente trazendo esse lado. Eu estou longe de Deus. Através desse pecado que eu cometi, eu estou agora lançado fora. Eu não consigo mais, vamos dizer assim, quando nós pecamos, às vezes nós até mesmo ficamos com receio de orar. Imagine você ter uma conversa íntima com alguém que você errou, alguém que você ofendeu. Então é justamente isso. Quando nós ofendemos a Deus, nós temos essa relação, essa comunhão, de certa forma quebrada. Então isso quando Isaías vai falar em Isaías 59:2, é justamente isso. Além da parte de sermos separados eternamente de Deus pelos nossos pecados e precisamos de salvação, ele também mostra esse lado onde nós temos a nossa comunhão cortada com Deus quando nós pecamos. Mas isso não significa que nós perdemos a salvação, tá? É justamente nessa ideia da relação. Mesma coisa que um filho ir lá e errar com o pai. O pai vai brigar com o filho, vai dar varada, vai disciplinar, o filho vai ficar emburrado, o pai também vai ficar irritado com o filho pela desobediência. Eles vão provavelmente deixar de falar, mas ele ainda continua sendo o pai e aquela criança ainda continua sendo o filho. Então ainda há a relação familiar, mas ainda a comunhão, o sentar na mesa para jantar muda, fica aquele silêncio constrangedor. Então quando nós pecamos contra Deus, e Davi vai mostrar isso, nós temos essa relação com Deus justamente afastada, nós ficamos afastados de Deus. Então a oração nos mostra justamente esse lado pecador nosso, esse lado onde quando nós estamos em pecado e não pedimos o perdão, nós nos constrangemos na presença de Deus. Então Davi ele mostra isso no verso 5.
Veja, mas a oração também mostra que precisamos de reconciliação, e a oração é justamente a chave para essa reconciliação. Veja, no verso 1, quando Davi ele mostra isso, ele vai falar assim, vamos ler até o verso 9, na verdade. Vai falar assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então veja, no verso 1 nós vemos Davi mostrando essa ideia, onde ele pede pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, onde nós vemos, e Davi provavelmente olhou para as promessas dele. A promessa, em qual promessa exatamente Davi olhou? Promessa de que ele daria os perdão dos pecados, certo? Em um texto de Romanos nós vemos que se nós pedirmos o perdão dos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos dar a remissão desses pecados. Então veja, Davi provavelmente olhou para essas promessas onde Deus anteriormente mostrava que ele apagaria os pecados através do sacrifício perfeito. Então hoje nós vemos de fato a purificação completa dos nossos pecados, o pagamento completo dos nossos pecados em Cristo. Mas lembra da citação da confissão de fé que eu citei anteriormente? Nós não podemos nos contentar justamente com o arrependimento de um pecado em geral, dos nossos pecados em geral, mas nós temos que buscar dia após dia nos purificarmos para justamente essa relação com Deus estar em dia, estar em paz. Então, se nós não pedirmos perdão dia após dia, essa relação com Deus vai se afastando, até você está conversando com alguém desconhecido. Então, é algo interessante nós pensarmos nisso. Então, quando Davi ele vai trazer essa ideia de e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele está justamente falando dessa ideia: Senhor, por favor, olhe para mim, para os meus pecados, eu me arrependo desses meus pecados, e o Senhor, por favor, apaga eles, esquece deles. Como outro versículo vai falar assim, esconde, no verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Então, é justamente essa ideia: eu não quero que o Senhor lembre dos meus pecados, eu estou envergonhado daquilo que eu fiz. Então Davi ele traz esse arrependimento claro. É isso justamente que nós devemos fazer dia após dia. Nós devemos olhar para o nosso coração, vermos aquilo que nós fizemos de mal, aquilo que nós fizemos contra Deus, contra o nosso irmão, e falar assim: ó Deus, por favor, esquece aquilo que eu fiz, eu preciso mudar. E como nós vimos nas canções, eu preciso ter um coração igual ao teu. Nós precisamos buscar essa santidade diária, dia após dia. Por mais que em vida nós não consigamos alcançar isso, apenas na glória nós conseguiremos ter um corpo perfeito, sem pecado. Jesus já nos diz para buscarmos essa santidade, buscarmos esse arrependimento diário. Então veja, no verso 2 ele continua dizendo isso: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então nós vemos isso também no verso 7, quando ele fala assim: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando ele traz essa ideia do lava-me, é justamente como se ele estivesse usando a expressão assim: eu sou como as vestes sujas, eu estou com as vestes sujas, e eu preciso que o Senhor lave elas. Porque além do povo ver o meu pecado, o Senhor, quando olha aí de cima, o Senhor vê o meu pecado. Eu me constranjo disso. Eu fico constrangido de o Senhor ver esse meu pecado e minha atitude com o povo também estar diferente. Nós sabemos que o pecado ele não apenas nos tira essa comunhão com Deus, mas se nós sairmos em pecado, se nós sairmos ofendendo as pessoas, nós também, ao olhar para essas pessoas, nós nos constrangiremos.
Então, o pecado, ele traz essa característica. Nós, ao olharmos para as pessoas, nós vamos olhar assim: caramba, essa pessoa sabe o que eu fiz, essa pessoa sabe aquilo de mal que eu fiz. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir perdão para aquele a quem nós ofendemos, certo? Então, quando Davi ele clama pela misericórdia de Deus, ele justamente está pedindo isso. Ó Deus, por favor, olhe para mim e esqueça dos meus pecados. Eu não quero mais cometer isso. Justamente trazendo essa característica de arrependimento. Ele buscando a reconciliação com Deus. Veja no verso 9, ele traz justamente essa outra parte também. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as iniquidades. Então, nós devemos buscar essa vida de arrependimento. Assim como Davi buscou, assim como Davi mostra em vários outros salmos, onde ele traz essa ideia de: eu confio no Senhor, eu confio nas suas misericórdias, eu sei que o Senhor sabe aquilo que passa no meu coração e que aquilo foi apenas eu me afastando da palavra do Senhor e ficando frágil ao pecado, não alimentando o espírito e sim a carne, aí sim eu pequei. Então ele fala assim: Senhor, por favor, esconde o teu rosto dos meus pecados e esquece deles, para que aí sim eu possa agora voltar e me reconciliar com o Senhor, ter uma vida diária com o Senhor novamente. Então, Davi ele traz essa característica de arrependimento, buscando a reconciliação com Deus. Então, se você pensa que a oração é justamente uma lista de pedidos, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero aquele lote, Deus, eu quero comprar minha casa. Não, a oração ela também tem essa característica. Se nós observarmos quando Jesus ele fala sobre o Pai Nosso, o modelo de oração, ele fala assim: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm pecado comigo, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei aqueles que têm me ofendido. Então, Jesus ensina isso. Jesus ensina para nós pedirmos o perdão dos nossos pecados. E nós devemos justamente fazer isso dia após dia, certo? Nós não devemos buscar uma vida como nós vivíamos antes. Nós vivíamos antes buscando o pecado apenas. E eu quero lembrar de um escritor, Agostinho de Hipona. Alguns conhecem por Santo Agostinho. Ele traz essa ideia justamente do pecado ser algo prazeroso para nós. Se não fosse bom, ninguém pecaria. Então, quando ele fala assim que antigamente, antes de se converter, ele roubava maçãs pela cidade e ficava com prazer em roubar aquelas maçãs, mas ele nem as comia. Então nós pecamos às vezes porque para satisfazer nossas vontades, para satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que eu quero buscar, mas isso nós vemos que é algo mau, é algo que nos separa de Deus. Então nós não devemos buscar mais essas coisas. Como diz o Salmos 1, antes o prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nosso prazer verdadeiro está em glorificar a Deus, em buscá-lo e estar próximo dele, certo? Se nós buscarmos apenas iniquidade, se nós buscarmos apenas o nosso prazer, nós nem provavelmente salvos somos. Nós nunca fomos salvos. Então, se você olha para a tua vida e pensa assim: caramba, eu só faço maldade, eu estou cortado totalmente da presença de Deus, eu nem oro direito, eu nem leio a Bíblia direito, eu nem tenho prazer em ler a Bíblia. Você deve olhar para o seu coração e falar assim: será que eu realmente tenho Jesus no meu coração? Será que eu realmente sou salvo? Porque, como diz o justo, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, se nós não fazemos isso, nós não somos esse justo. Nós somos como o ímpio, que o Salmos 1 diz. Então, Davi ele mostra essa confissão: Pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor apaga os meus pecados em Cristo Jesus. Eu preciso fugir desse mal, desse pecado, dia após dia. Então limpa-me, me limpe, assim como o Senhor limpa as vestes, assim como nós limpamos as vestes e deixamos elas brancas. Limpa os meus pecados e me reconecto com o Senhor, me reconcilie com a sua comunhão, porque meu prazer está no Senhor, meu prazer está em estar com o Senhor. Então é justamente isso que nós devemos fazer dia após dia: buscar essa reconciliação, buscar esse reconectar com Deus. Isso está através da oração, através, como nós dizemos para as crianças, a vitamina B e O, Bíblia e oração.
nós devemos conversar com Deus e falar assim: Deus, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei com o irmão X, então eu preciso me reconectar com o Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos que a oração ela mostra a necessidade da transformação. Então, através da oração nós também nos transformamos dia após dia. Veja, Davi, ele erra, ele fala assim: ó Senhor, eu errei. Ele fala assim: Senhor, me reconecte com a sua presença, Senhor, me limpe. Mas ele mostra justamente essa ideia de transformação. Em qual parte? Do verso 10 ao 19. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te aguardarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar serão oferecidos novilhos. Veja, eu quero dar atenção aqui mais para o verso 10, onde ele diz assim: cria-me, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi vai usar a palavra cria, ele vai estar usando justamente um verbo utilizado do hebraico, o verbo bará. Só que qual que é a importância de nós entendermos esse verbo principalmente? Ele é o mesmo verbo utilizado quando em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, quando fala assim que Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nós vemos justamente esse verbo, onde ele fala assim, criar, mas não é criar algo a partir de algo já existente, é criar algo a partir do nada, a partir de algo que não existe. Então quando Davi diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração novo, ele está justamente dando essa ideia de: Senhor, lança fora, destrói esse meu coração pecaminoso, esse coração que apenas quer a maldade, e cria a partir do nada um coração puro, um coração que busca o Senhor, um coração igual ao teu, igual nós cantamos antes. Então, quando a Bíblia mostra esse verbo, ele está exatamente usando para que ele fale assim: cria a partir do nada. E Davi utiliza isso, falando assim: Senhor, cria a partir do nada um coração novo em mim. Ou seja, destrói esse meu coração que antes cometeu um erro contra o Senhor, e agora me transforme em uma nova pessoa, uma pessoa que não apenas quer buscar a iniquidade, mas sim agora quer buscar o Senhor, quer buscar apenas, como ele vai dizer depois, pregar aos pecadores, e eles se converterão. Então, quando nós oramos, nós temos que ter ideia disso. Nós não devemos apenas pecar e como desculpa falar assim: eu vou orar depois e Deus vai me perdoar. Não, tem que haver a transformação. Davi falou assim: eu errei, eu quero me reconectar com o Senhor, mas antes eu preciso que o Senhor crie em mim um coração novo, a partir do nada, coração igual ao teu, um coração que agora ele quer cada vez mais estar próximo do Senhor. Então, quando o Senhor pecar, quando vocês aqui, quando nós pecarmos, nós devemos pensar assim: caramba, eu não apenas posso pedir perdão dos meus pecados, mas eu devo, como nós vimos a citação antes, eu devo me arrepender dia após dia, e esse arrependimento mostra uma transformação. Eu não vou mais fazer isso, eu preciso fugir ao máximo disso, porque isso me desconecta de Deus, isso me traz uma separação com Deus. Eu vou orar e Deus vai estar afastado de mim.
causa da minha iniquidade. Então, quando Davi ele fala assim, cria em mim, ó Deus, ele está mostrando esse caráter de transformação. Davi ele entende o seu erro e nós devemos entender nossos erros também. Nós devemos nos transformar através da graça de Cristo, através da busca diária da lei do Senhor, das suas palavras e aquilo que Ele quer para nossas vidas. Então, nós devemos pedir esse coração novo, assim como Davi pediu. Só que veja, Davi, após pecar, ele mostra um arrependimento tão grande que ele, ao olhar para o passado, ele olha e teme que Deus faça o mesmo que ele fez com Saul. Veja no verso 11: não me lances fora da tua presença, nem me restituis o teu Santo Espírito. Quando ele fala o teu Santo Espírito, ele está mostrando aquilo que Deus ele colocou em Davi, justamente a ideia de que Davi ele é rei, porque Deus o escolheu. Ele está justamente usando essa palavra justamente para mostrar assim, eu fui escolhido pelo Senhor, através do teu Santo Espírito para ser rei. Então quando ele fala assim, não me restituis a tua presença, ele está falando assim, ó Deus, não me fazes como o Senhor fez com Saul, não me mande embora, não me restitua o cargo que o Senhor me colocou, porque eu ainda quero glorificar o Senhor, eu ainda quero ser o rei segundo o seu coração, eu ainda quero ser aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Então, é esse o tamanho de arrependimento de Davi, é esse o tamanho ele olhou para o coração dele e falou assim, caramba, eu me comparo a Saul e eu não quero ser igual a Saul, que Deus o cortou, Deus o mandou embora, né, em certas palavras. Então ele se arrepende e fala assim, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero continuar seguindo os seus caminhos, eu quero continuar sendo aquele que o Senhor escolheu para ser rei. Então nós devemos olhar isso. Deus nos apresenta o Evangelho, Deus nos apresenta o caminho da salvação. Nós estamos aqui hoje buscando o Senhor. Então, se nós temos algum pecado que nós não colocamos na presença do Senhor e que isso está pesando na nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos, nós devemos colocar isso na presença de Deus. Nós devemos buscar reconciliação, nós devemos olhar e falar assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer igual Davi, pedir um coração novo, um coração onde quer buscar o Senhor, onde o coração está na presença e no prazer de estar na presença do Senhor. Então justamente devemos fazer isso hoje aqui, em oração. Então a oração tem esse caráter. Veja, no verso 12 ele também continua, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então nós vemos Davi justamente triste, Davi abalado. Então quando ele fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação, ele está falando assim, ó Deus, eu quero ter a alegria de olhar para mim e saber que eu sou salvo pelo Senhor, eu sou salvo e eu sou santo, mas ainda quanto eu sou santo, eu ainda sou pecador, mas eu quero olhar para mim e saber que meus pecados estão diante do Senhor, o Senhor sabe os meus pecados e eu me arrependo de cada um deles. Então Davi está falando assim, ó Deus, eu quero sair pelas ruas da cidade e saber que as pessoas sabem que eu estou arrependido, e ainda mais, eu quero saber que o Senhor sabe que eu estou arrependido, eu quero que o Senhor saiba que eu quero mudar, eu quero lançar fora esse pecado, eu quero buscar a santidade ao máximo. Então Davi está mostrando, restitui-me a alegria da salvação, eu quero ainda continuar alegre, porque o Senhor me escolheu antes mesmo da fundação do mundo para ser salvo, mas eu agora estou pecando. Então, por favor Deus, mude o meu coração, mude a minha forma de agir, me transforma dia após dia através do seu Santo Espírito. Então veja, ele continua mostrando justamente essa ideia, quando nós vemos o verbo que ele usa para coração no verso 10, quando ele fala assim, cria em mim, ó Deus, coração, ele vai estar usando uma palavra que ela pode ser traduzida também para mente, ou seja, cria em mim, Deus, um coração e uma mente santa, uma mente pura. Quando ele fala isso, eu lembro muito bem de Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele vai falar assim que nós devemos renovar nossas mentes. Então, quando Davi ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração e também uma mente nova,
é justamente esse pensar, o modo de agir. Nós não devemos apenas pedir perdão dos pecados, como eu falei, e continuar pecando deliberadamente, porque se eu peço perdão dos pecados e Deus me perdoa, então eu posso sair pecando deliberadamente, como eu bem quiser, chegar em casa e falar assim: Deus, me perdoa daquilo que eu fiz, e pronto, no próximo dia eu vou estar bem com Deus e eu posso fazer tudo de novo. Não. Quando ele fala assim: crie em mim, ó Deus, uma mente e um coração, é justamente essa ideia de eu preciso mudar. Eu preciso mudar tanto a minha mente, uma mente que olha aquilo e fala assim: caramba, isso é pecado, eu preciso fugir disso. E também um coração que se arrepende, um coração que olha e admite os seus erros, e admite que está errado e precisa se reconectar com Deus, precisa pedir perdão ao irmão, precisa pedir perdão para aquele que nos criou. Então, Davi, ele traz tudo isso nessa carta, nessa carta de arrependimento ao próprio Deus, essa oração que ele faz. E nós devemos olhar esse exemplo de Davi. Nós devemos, assim como eu falei, nas nossas orações, não colocar apenas como se fosse uma lista de desejos. Ó Deus, eu preciso de tal coisa, de tal coisa. Nós primeiramente precisamos olhar para nossos corações e pedir perdão dos nossos pecados. Precisamos pedir renovação das nossas mentes, precisamos pedir uma renovação do nosso agir, do nosso coração, um coração que o prazer está na lei do Senhor. Então, saia daqui hoje, ou até mesmo agora, você pense e ore pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão daquilo que você fez a um irmão, a Deus. E saia daqui mudado, pensando assim: eu não posso mais fazer isso, eu preciso fugir disso ao máximo. Porque, como eu falei, como nós vimos em Davi, esse pecado, ele tanto separa você e Deus, tanto ele separa você dos seus irmãos. Então, vamos orar, e você pode, enquanto isso, pedir perdão dos seus pecados, pedir perdão daquilo que você cometeu de errado para Deus e para o seu irmão, e que você possa estar entendendo que você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um coração puro, um coração de busca a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais essa pregação que o Senhor nos trouxe, onde nós podemos ver em Davi justamente essa ideia de nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar para nossos corações, observar toda a iniquidade que nós somos capazes de fazer e aquilo que nós cometemos. Nós devemos nos arrepender disso, nós devemos mudar nossos corações, ter um coração mais contrito, um coração mais voltado às Escrituras Sagradas, voltado à comunhão com o Senhor. Então, perdoa nossos pecados, ó Pai, perdoa aquilo que nós fizemos contra o Senhor, que nós fizemos contra nossos irmãos, que são criados à imagem do Senhor e que são salvos através de Cristo, e nós ofendemos eles muitas vezes, ó Pai. Então que o Senhor possa estar mudando nossos corações, trazendo um coração mais humilde, um coração mais contrito na palavra do Senhor. Abençoa cada irmão aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que essa meditação de hoje, ó Pai, faça sentido na vida de cada um aqui, Pai, e que possa entender que a oração nos torna mais humildes, nos torna mais contritos, nos transforma, nos traz a reconciliação do Senhor, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, para quem que eu passo a palavra? Para o grupo de louvor, pastor? Amados irmãos, vamos orar mais uma vez. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé.